Olá pessoal, eu vou fazer hoje a leitura da proposta de plano de governo à presidência, do candidato Jair Messias Bolsonaro, que no momento encontra-se em segundo turno. Eu vou fazer a leitura desta proposta, assim como eu devo fazer a do candidato que opõe a ele, tá? A fim também de não ter diferença e nem de me posicionar politicamente. A ideia é realizar essa leitura pura e simples, sem comentários, tá? Assim como eu pretendo realizar em todo o canal que estou iniciando agora, e também trazer para vocês um pouco de facilidade nesse momento de leituras e tudo mais, assim como melhorar a minha própria leitura. Então, há possíveis erros que podem vir a acontecer, eu já peço de antemão desculpas pelo que venha a acontecer e vou iniciar a leitura então. A proposta chama-se O Caminho da Prosperidade, é uma proposta de plano de governo. Ela se divide em 3 etapas: constitucional, eficiente e fraterno. Eu não sei se é a divisão do conteúdo ou se é simplesmente pontos relevantes, mas enfim, estão destacados. Abaixo à esquerda temos uma passagem, acredito ser bíblica: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Próxima página. O Brasil livre. Propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal. Um governo sem toma lá da cá, sem acordos espúrios. Um governo formado por pessoas que tenham compromisso com o Brasil e com os brasileiros, que atenda aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que realmente faz a diferença na vida de todos. Um governo que defenda e resgate o bem mais precioso de qualquer cidadão, a liberdade. Um governo que devolva o país aos seus verdadeiros donos, os brasileiros. Próxima página. Valores e compromissos. Próxima página. O fruto da vida é sagrado. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. As pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo. Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta em uma economia de livre iniciativa, têm nome: propriedade privada. Seu celular, seu relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, seu carro, sua terra são os frutos de seu trabalho e de suas escolhas. São sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados. Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome: família. Seja ela como for, é sagrada e o Estado não deve intervir em nossas vidas. Próxima página. Liberdade e fraternidade. Quebrado o atual ciclo, com o Brasil livre do crime, da corrupção e de ideologias perversas, haverá estabilidade, riqueza e oportunidades para todos tentarem buscar a felicidade da forma que acharem melhor. Liberdade para as pessoas, individualmente, poderem fazer suas escolhas afetivas, políticas, econômicas ou espirituais. Devemos ser fraternos, ter compaixão com o próximo. Precisamos construir uma sociedade que estenda a mão aos que caírem. Escolhas erradas ou tropeços fazem parte da vida. Ajudar o próximo a se levantar nos diferencia como humanos. Mais importante, uma nação fraterna e humana, com menos excluídos, é mais forte. Há menos espaço para populistas e suas mentiras. O Brasil precisa se libertar dos corruptos. O povo brasileiro precisa ser livre de verdade.
Direitos e deveres. A forma de mudarmos o Brasil será através da defesa das leis e da obediência à Constituição. Assim, novamente, ressaltamos que faremos tudo na forma da lei. Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não será admitida. Todo cidadão terá seus direitos preservados. Todo cidadão, para gozar de seus plenos direitos, deve obedecer às leis e cumprir com seus deveres. Não matar, não roubar, não participar de falso testemunho, não sonegar impostos, etc. Qualquer pessoa no território nacional, mesmo não sendo cidadã brasileira, tem direitos inalienáveis como ser humano, assim como tem o dever de obedecer às leis do Brasil. Imprensa livre e independente. Somos defensores da liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, política e religiosa. Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder escolher os rumos da vida na contínua busca da felicidade. Somos contra qualquer regulação ou controle social da mídia. A liberdade é o caminho da prosperidade. Não permitiremos que o Brasil prossiga no caminho da servidão. Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever e escolher seu futuro. A nossa bandeira é verde e amarela. Nos últimos 30 anos, o marxismo cultural e suas derivações, como o gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. Queremos um Brasil com todas as cores, verde, amarelo, azul e branco. Precisamos nos libertar. Vamos nos libertar. A nova forma de governar. Mais Brasil, menos Brasília. 2019 será o ano da mudança. Nossa vitória será contra a servidão. Faremos os ajustes necessários para garantir crescimento com inflação baixa e geração de empregos. Enfrentaremos os grupos de interesses escusos que quase destruíram o país. Após 30 anos em que a esquerda corrompeu a democracia e estagnou a economia, faremos uma aliança, da ordem com o progresso. Um governo liberal-democrata. Segurança, saúde e educação são nossas prioridades. Tolerância zero com o crime, com a corrupção e com os privilégios. Tudo será feito dentro da lei. Nossa Constituição precisa ser respeitada. Mesmo imperfeita, nossa Constituição foi feita por representantes eleitos pelo povo. Ela é a lei máxima e soberana da nação brasileira. Lamentavelmente, nossa Constituição foi rasgada nos últimos anos, inclusive por muitos que deveriam defendê-la. Nosso conjunto de leis será o mapa e a bússola serão os princípios liberais democratas para navegarmos no caminho da prosperidade. Enfrentaremos o viés totalitário do Foro de São Paulo, que desde 1990 tem enfraquecido nossas instituições democráticas. Desafios urgentes contra a criminalidade, corrupção e aparelhamento do Estado para estancar os estragos e iniciar o processo de recuperação do país, da economia e da democracia. Mais de 62 mil homicídios por ano. Mais de 1 milhão de brasileiros foram assassinados desde a primeira reunião do Foro de São Paulo. Epidemia de crack introduzido no Brasil pelas filiais das Farc, F-A-R-C. Corrupção generalizada e ameaças às instituições que a estão combatendo. Infraestrutura insuficiente e deteriorada. Educação e saúde à beira do colapso. 13 milhões de desempregados oficialmente. Desrespeito às leis, à vida, à propriedade privada e à Constituição brasileira. Um Brasil em rota fiscal explosiva.
Liberalismo econômico. As economias de mercado são historicamente o maior instrumento de geração de renda, emprego, prosperidade e inclusão social. Graças ao liberalismo, bilhões de pessoas estão sendo salvas da miséria em todo o mundo. Mesmo assim, o Brasil nunca adotou em sua história republicana os princípios liberais. Ideias obscuras, como o dirigismo, resultaram em inflação, recessão, desemprego e corrupção. O liberalismo reduz a inflação, baixa os juros, eleva a confiança e os investimentos, gera crescimento, emprego e oportunidades. Corruptos e populistas nos legaram um déficit primário elevado, uma situação fiscal explosiva, com baixo crescimento e elevado desemprego. Precisamos atingir um superávit primário já em 2020. Nossa estratégia será adotar as mesmas ações que funcionam nos países com crescimento, emprego, baixa inflação, renda para os trabalhadores e oportunidades para todos. O problema é o legado do PT, de ineficiência e corrupção. Está previsto pelo atual governo que para 2019 o Brasil terá déficit primário de 139 bilhões, que tentaremos reduzir rapidamente. Temos o objetivo de equilibrar as contas públicas no menor prazo possível, buscando um superávit primário que estabilize a relação dívida por PIB. O desafio inicial também será organizar e desaparelhar as estruturas federais. O déficit nominal de 2019, que conclui os juros da dívida, é previsto em 489,3 bilhões de reais, 6,5% do PIB. O valor das renúncias tributárias é de 303,5 bilhões, 19% da arrecadação. O déficit dos regimes de previdência social está previsto em 288,3 bilhões de reais. O Brasil é maior que nossos problemas. Apesar do momento difícil, é importante não esquecer que somos muito mais fortes que todos esses problemas. O Brasil passará por uma rápida transformação cultural, onde a impunidade, a corrupção, o crime, a vantagem, a esperteza deixarão de ser aceitos como parte de nossa identidade nacional, pois não mais encontrarão guarida no governo. Importante mencionar novamente, as leis e, em destaque, nossa Constituição serão nossos instrumentos. Ninguém será perseguido, todos terão seus direitos respeitados. Todavia, investigações não serão mais atrapalhadas ou barradas. A justiça poderá seguir seu rumo sem interferências políticas, e isso deverá acelerar as punições aos culpados. A nova forma de governar, estrutura e gestão. Redução de ministérios. Atualmente temos 29 estruturas ministeriais, 23 ministérios, 2 secretarias com status de ministério e 4 órgãos com status de ministério. O país funcionará melhor com menos ministérios. Um número elevado de ministérios é ineficiente, não atendendo os legítimos interesses da nação. O quadro atual deve ser visto como o resultado da forma perniciosa e corrupta de se fazer política nas últimas décadas, caracterizada pelo loteamento do Estado, o popular toma lá, dá cá. Orçamento base zero. Com o fim do aparelhamento dos ministérios, inverteremos a lógica tradicional do processo de gastos públicos. Cada gestor, diante de suas metas, terá que justificar suas demandas por recursos públicos. Os recursos financeiros, materiais e de pessoal
serão disponibilizados e haverá o acompanhamento do desempenho de sua gestão. O montante gasto no passado não justificará os recursos demandados no presente ou no futuro. Não haverá mais dinheiro carimbado para pessoa, grupo político ou entidade com interesses especiais. Prioridades e metas passam a ser a base do orçamento geral da União, para gastar o dinheiro do povo obtido pelos impostos. Mais Brasil, menos Brasília. Brasília não pode ser o objetivo final de um governo. Quase 99% da população vive nos outros 5.570 municípios do Brasil. Os ministros passam a ser executivos em suas respectivas áreas, com a missão de coordenar esforços de governadores, prefeitos e seus secretários para o atingimento de metas claras. Nas últimas décadas, o governo federal concentrou a arrecadação de tributos, criando burocracia e ineficiência para controlar os entes federados. Queremos uma federação de verdade. Os recursos devem estar próximos das pessoas, serão liberados automaticamente e sem intermediários para os prefeitos e governadores. As obras e serviços públicos serão mais baratos e com maior controle social. Um governo que confia nos brasileiros. Chega de carimbos, autorizações e burocracias. A complexidade burocrática alimenta a corrupção. Faremos um governo que confiará no cidadão, simplificando e quebrando a lógica que a esquerda nos impôs de desconfiar das pessoas corretas e trabalhadoras. Não continuaremos a tratar a exceção como regra, o que prejudica a maioria dos seguidores da lei. O governo vai confiar nos indivíduos. O governo recuará para que os cidadãos possam avançar. Mais Brasil e menos Brasília. Linhas de ação. Linhas de ação. Segurança e combate à corrupção, enfrentar o crime e cortar a corrupção. Saúde e educação. Eficiência, gestão e respeito com a vida das pessoas, melhorar a saúde e dar um salto de qualidade na educação com ênfase na infantil, básica e técnica, sem doutrinar. Economia. Emprego, renda e equilíbrio fiscal, oportunidades e trabalho para todos, sem inflação. Segurança e combate à corrupção. Segurança e combate à corrupção. A Globo, em seu documentário A Guerra do Brasil, de dezembro de 2017, chama a atenção para alguns números. 60 mil homicídios por ano, mais que 92 países juntos, muito acima dos 14 mil homicídios dos Estados Unidos, que tem uma população 50% maior do que a nossa. No Brasil, 786 mil pessoas foram assassinadas entre 2001 e 2015. Na Guerra do Iraque, entre 2003 e 2017, foram mortas 268 mil pessoas. Na Síria, de 2011 a 2017, 330 mil. Segundo o documentário, os culpados são as armas de fogo, que causam 7 em cada 10 mortes. O documentário indica os 5 primeiros colocados no ranking de piora: Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Bahia e Ceará. Porém, deixa no ar a razão da piora. Menciona a melhora substancial que a Colômbia teve, pois reduziu em 70% os homicídios, porém não diz as causas disso. Contra a esquerda, números e lógica. As armas são instrumentos, objetos inertes que podem ser utilizadas para matar ou para salvar vidas. Isso depende de quem as está segurando, pessoas boas ou más. Um martelo não prega e uma faca não corta sem uma pessoa. Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Israel, Suíça, Canadá, etc.,
são países onde existe uma arma de fogo na maioria dos lares. Coincidentemente, o índice de homicídios por armas de fogo é muito menor que no Brasil. No Canadá, são 600 homicídios por ano, em Israel, 110 e Suíça, 40. Peguemos o exemplo de nossos vizinhos, Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai. Um tratamento estatístico mostrará uma correlação inversa entre armas nos lares e homicídios. Já a Venezuela, que aumentou a restrição às armas da população civil, está com o dobro de homicídios do Brasil, quase 60 por 100 mil habitantes. Acredito que seja isso, perdão pela pausa. Com 31 milhões de habitantes, matam 17 mil por ano. Seria como 120 mil homicídios no Brasil por ano. Vamos aos fatos. Os 5 primeiros colocados no ranking de piora: Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Bahia e Ceará são regiões que passaram a ser governadas pela esquerda ou seus aliados e onde a epidemia de drogas não foi coincidentemente introduzida. Aliás, o avanço das drogas e da esquerda são prevalentes nas regiões mais violentas do mundo: Honduras, Nicarágua, El Salvador, México e Venezuela, onde há forte restrição à população ter armas. O documentário não menciona que a melhora substancial da Colômbia foi o resultado da derrota das FARC, F-A-R-C, que abertamente vive do tráfico de drogas. Além disso, as FARC participaram do Foro de São Paulo, fundado pelo PT e pelo ditador cubano. A verdade é que o número de homicídios no Brasil passou a crescer de forma consistente a partir do primeiro Foro de São Paulo, no início dos anos 1990. Houve até bolsa crack em cidades administradas pela esquerda, como por exemplo em São Paulo. Vamos aos números. Atlas da Violência 2018 do IBGE. Coincidentemente, onde participantes do Foro de São Paulo governam, sobe a criminalidade. Aqui é apresentado um mapa do Brasil e suas regiões baseada em variação nas taxas de homicídios por unidade da federação, de 2006 a 2016. Mais mentiras da esquerda. A polícia é a que mais mata. O Brasil está em guerra. Veja o título do recente documentário da Globo, A Guerra do Brasil. Segundo o IBGE, criminosos praticam oficialmente 62.517 homicídios no Brasil. Praticaram oficialmente 62.517 homicídios no Brasil em 2016. Intervenções policiais legais resultaram em 1.374 mortes em 2016. Apenas 2% de mortes violentas no Brasil estiveram associadas com ações policiais. Tais ações estão concentradas em 2 estados: Rio de Janeiro, com 538 mortes, e Bahia, com 364 mortes. Juntos totalizam 66% das mortes. Retirando-se esses 2 estados, em 2016 as mortes violentas no Brasil associadas com ações policiais seriam 472, um número inferior a 1% do total. A guerra no Brasil será vencida, nossos heróis serão lembrados. Enquanto a esquerda está preocupada com as mortes associadas a ações policiais, segundo a Ordem dos Policiais do Brasil, OPB, foram mortos 493 policiais em 2016. Em 2017, esse total subiu para 552 e, infelizmente, tudo indica que teremos ainda mais policiais mortos em 2018.
São heróis nacionais que tombaram e foram esquecidos pelos atuais governantes nesta Guerra do Brasil. Um dos compromissos será lembrar o nome de cada um desses guerreiros. Suas famílias serão homenageadas e cada um desses heróis terá seu nome gravado no panteão da pátria e da liberdade. Nós brasileiros agradecemos aos heróis e suas famílias pela coragem e pelo sacrifício que fizeram. Que seus nomes nunca sejam esquecidos. Prender e deixar na cadeia salva vidas. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Brasília são os que mais prendem e os que mostram avanços. Apresentam-se aqui duas figuras, uma delas é a taxa de aprisionamento por unidade da federação e a outra é a mesma figura apresentada anteriormente sobre as taxas de homicídio por união da federação. Outro exemplo de mudança ideológica: combater o estupro de mulheres e crianças. Apresenta-se um gráfico de distribuição percentual das vítimas de estupro no total de casos e nos estupros coletivos, segundo fases da vida da vítima, onde são separados por crianças, adolescentes e maior de idade. Conclusão: os números comprovam que o extermínio de brasileiros é realizado pelos criminosos. Para reduzir os homicídios, roubos, estupros e outros crimes, primeiro, investir fortemente em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais. Segundo, prender e deixar preso, acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias. Terceiro, reduzir a maioridade penal para 16 anos. Quarto, reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa sua, de seus familiares, de sua propriedade e a de terceiros. Quinto, policiais precisam ter certeza que no exercício de sua atividade profissional serão protegidos por uma retaguarda jurídica, garantida pelo Estado através do excludente de ilicitude. Nós, brasileiros, precisamos garantir e reconhecer que a vida de um policial vale muito e seu trabalho será lembrado por todos nós, pela nação brasileira. Sexto, tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro. Sétimo, retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, como, por exemplo, nas restrições da EC 81, seria Emenda Constitucional 81. 8. Redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. Defesa nacional, garantia da lei e da ordem. Dentre instituições, grupos, pessoas ou atividades que tiveram sua imagem acatada pela doutrinação ideológica de esquerda, certamente as Forças Armadas do Brasil estão entre as que mais sofreram. Houve clara intenção de desconstruir a imagem desta espinha dorsal da nação, afinal, elas são o último obstáculo para o socialismo. Saliente-se que as Forças Armadas do Brasil têm uma história que nos orgulha. Por exemplo, heróis brasileiros lutaram contra o nacional-socialismo na Segunda Guerra Mundial. Fomos o único país da América Latina a lutar contra os nazistas. Posteriormente, outros heróis impediram a tomada do poder por forças de esquerda que planejavam um golpe comunista no Brasil em 1964, conforme o editorial Julgamento da Revolução, O Globo, 7 de outubro de 1984. Atualmente a nação olha para as Forças Armadas como garantia contra a barbárie. Defesa nacional, segurança das fronteiras. Devemos recuperar as condições operacionais de nossas Forças Armadas, com a valorização e a proteção de seus integrantes.
Diante das crises, nossos combatentes precisam de equipamentos modernos, não somente de veículos e armas. Ameaças digitais já são presentes. Nossas Forças Armadas precisam estar preparadas através de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com a participação das instituições militares no cenário de combate a todos os tipos de violência. Além disso, no papel de consolidação nacional, devemos lembrar da participação das Forças Armadas no processo de atendimento da saúde e da educação da população, principalmente em áreas remotas do país. As Forças Armadas terão um papel ainda mais importante diante do desafio imediato no combate ao crime organizado, sendo importante buscar uma maior integração entre os demais órgãos de segurança pública, principalmente na estratégia de elevar a segurança de nossas fronteiras. Teremos em 2 anos um colégio militar em todas as capitais de estado. Sufocar a corrupção. Transparência e combate à corrupção são metas inegociáveis. Como pilar deste compromisso, iremos resgatar as 10 medidas contra a corrupção, proposta pelo Ministério Público Federal e apoiadas por milhões de brasileiros, e encaminhá-las para a aprovação no Congresso Nacional. Saúde e educação. A saúde deveria ser muito melhor, com o valor que o Brasil já gasta. Abandonando qualquer questão ideológica, chega-se facilmente à conclusão que a população brasileira deveria ter um atendimento melhor, tendo em vista o montante de recursos destinado à saúde. Quando analisamos os números em termos relativos, o Brasil apresenta gastos compatíveis com a média da OCDE, grupo composto pelos países mais desenvolvidos. Mesmo quando observamos apenas os gastos do setor público, os números ainda seriam compatíveis com um nível de bem-estar muito superior ao que vemos na rede pública. É possível fazer muito mais com os atuais recursos. Esse é o nosso compromisso. Apresenta-se agora um gráfico que está em inglês. Eu posso fazer a leitura em inglês. Não sei se eu saberia traduzir, mas vamos lá. Health expenditure as a share of GDP, Brazil and OECD countries. 2012, our latest year. Acredito que seja sobre gastos de saúde e outras informações. Saúde na base. O Prontuário Eletrônico Nacional Interligado será o pilar de uma saúde na base informatizada e perto de casa. Os postos ambulatórios e hospitais devem ser informatizados com todos os dados do atendimento, além de registrar o grau de satisfação do paciente ou do responsável. O cadastro do paciente reduz custos ao facilitar o atendimento futuro por outros médicos em outros postos ou hospitais. Além disso, torna possível cobrar maior desempenho dos gestores locais. Credenciamento universal dos médicos. Toda força de trabalho de saúde poderá ser utilizada pelo SUS, garantindo acesso e evitando a judicialização. Isso permitirá às pessoas maior poder de escolha, compartilhando esforços da área pública com o setor privado. Todo médico brasileiro poderá atender a qualquer plano de saúde. Prevenir é melhor e mais barato. Mais médicos. Nossos irmãos cubanos serão libertados. Suas famílias poderão imigrar para o Brasil, caso sejam aprovados na revalida, e passarão a receber integralmente o valor que lhes é roubado pelos ditadores de Cuba. Médicos de Estado. Será criada a carreira de médico de Estado para atender as áreas remotas e carentes do Brasil. Os agentes comunitários de saúde serão treinados para se tornarem técnicos de saúde preventiva para auxiliar o controle de doenças frequentes como diabetes, hipertensão, etc. Um exemplo de prevenção: saúde bucal e o bem-estar da gestante.
Estabelecer nos programas neonatais em todo o país a visita ao dentista pelos gestantes. Onde isso foi implementado, houve significativa redução de prematuros. Outro exemplo será a inclusão dos profissionais de educação física no Programa de Saúde da Família, com o objetivo de ativar as academias ao ar livre como meio de combater o sedentarismo e a obesidade e suas graves consequências à população, como AVC e infarto de miocárdio. A educação também deveria ser melhor, com o valor que o Brasil já gasta. Na educação, assim como na saúde, os números levam à conclusão que as crianças e os jovens brasileiros deveriam ter um desempenho escolar muito melhor, tendo em vista o montante de recursos gastos. Os valores, tanto em termos relativos como em termos absolutos, são incompatíveis com o nosso péssimo desempenho educacional. A estratégia educacional do Japão, Taiwan e Coreia do Sul, países recentemente visitados por Jair Bolsonaro, teve papel-chave no desenvolvimento econômico e social. Em uma geração, países pobres ficaram ricos. Conteúdo e método de ensino precisam ser mudados. Mais matemática, ciências e português, sem doutrinação e sexualização precoce. Além disso, a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o ensino médio técnico. É possível fazer muito mais com os atuais recursos. É o nosso compromisso. Gastamos como os melhores. Mostra um gráfico sobre. Não dá para fazer bem a leitura, mas imagino que seja sobre gastos com educação. Exato. Educamos como os piores. Os dados da ONU indicam que o nível de gastos que o Brasil tem com educação é incompatível com o péssimo nível educacional dos estudantes. Temos figurado ultimamente entre os piores resultados do PISA, feito pelo OCDE. Mais algumas informações gráficas são apresentadas e mostram que a performance do Brasil no mundo nesses resultados é baixíssima. Educação. Segundo o Censo Escolar 2016, divulgado pelo INEP, 2,8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. A maior parte tem entre 15 a 17 anos. Os dados são corroborados pelo relatório Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, divulgado em 2017 pelo Unicef. O quadro é mais assustador se pensarmos que dos 51,6 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade, quase metade não completou o ensino médio, pelo IBGE 2017. A qualificação crescente dos professores deve ser um sinal que o Brasil realmente busca um lugar de destaque entre as nações desenvolvidas. Educação. 105,4 bilhões de reais, 57,68% obrigatórias, 19,38% discricionárias, 22,94% financeiras. Precisamos inverter a pirâmide. O maior esforço tem que ocorrer cedo, com a educação infantil, fundamental e média. Quanto antes nossas crianças aprenderem a gostar de estudar, maior será seu sucesso. Mostra também um gráfico em formato pizza, que apresenta, acredito eu, que a distribuição dos gastos nos níveis de ensino. Ensino superior com 30%, serviços financeiros com 16,8%, transferência para educação básica com 14,5%, ensino profissional 10,3%, assistência hospitalar e ambulatória com 8%, educação básica com 4,3%, alimentação e nutrição com 3,9% e os demais com 12,2%.
Gestão é importante, porém conteúdo, forma e estratégia precisam mudar. Além de mudar o método de gestão, na educação também precisamos revisar e modernizar o conteúdo. Isso inclui a alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo Freire, mudando a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, impedindo a aprovação automática e a própria questão de disciplina dentro das escolas. Hoje, não raro, professores são agredidos física ou moralmente por alunos ou pais dentro das escolas. Um dos maiores males atuais é a forte doutrinação. As universidades precisam gerar avanços técnicos para o Brasil, buscando formas de elevar a produtividade, a riqueza e o bem-estar da população. Devem desenvolver novos produtos através de parcerias e pesquisas com a iniciativa privada, fomentar o empreendedorismo para que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa. Enfim, trazer mais ideias que mudaram países como Japão e Coreia do Sul. Educação à distância deveria ser vista como um importante instrumento e não vetada de forma dogmática. Deve ser considerada como alternativa para as áreas rurais, onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais. Educação, integrando para melhorar. Atualmente, os diferentes sistemas de educação do Brasil não conversam entre si. As três instâncias funcionam de maneira isolada. O governo federal foca mais no ensino superior, os governos estaduais na educação média e técnica e os municípios no ensino fundamental. Precisamos evoluir para uma estratégia de integração, onde os três sistemas dialoguem entre si. Com base em avaliações técnicas, a integração permitirá diagnósticos precisos, quer no desempenho dos estudantes ou na qualificação dos professores. As universidades públicas e privadas contribuirão, nesse novo modelo, na qualificação de alunos e professores nas áreas onde existam carências. Será possível detectar e corrigir dificuldades no processo de formação de nossas crianças e jovens. Com isso, acreditamos que todos os indicadores irão melhorar, na busca de um jovem melhor preparado para o futuro e para a vida. Inovação, ciência e tecnologia. O modelo atual de pesquisa e desenvolvimento no Brasil está totalmente esgotado. Não há mais espaço para basear esta importante área econômica moderna em uma estratégia centralizada, comandada de Brasília e dependente exclusivamente de recursos públicos. Estados Unidos, Israel, Taiwan, Coreia do Sul e Japão incentivam estratégias descentralizadas. Criam-se hubs tecnológicos onde jovens pesquisadores e cientistas das universidades locais são estimulados a buscar parcerias com empresas privadas para transformar ideias em produtos. Isso gera riqueza, bem-estar e desenvolvimento para todos. Jair Bolsonaro pôde constatar isto, perdão, Jair Bolsonaro pôde constatar isso pessoalmente. Em todos os países visitados há tais centros. Inclusive nos países que têm liderado tal dinâmica, Japão, Taiwan e Coreia do Sul, há grande ênfase em cursos técnicos e carreiras de exatas. Nossa intenção é criar um ambiente favorável ao empreendedorismo no Brasil. Assim valorizaremos talentos nacionais e atrairemos outros do exterior para gerar novas tecnologias, emprego e renda aqui. Inovação, ciência e tecnologia. As universidades, em todos os cursos, devem estimular e ensinar o empreendedorismo. O jovem precisa sair da faculdade pensando em como transformar o conhecimento obtido em enfermagem, engenharia, nutrição, odontologia, agronomia, etc.,
em produtos, negócios, riqueza e oportunidades. Deixar de ter uma visão passiva sobre seu futuro. A pesquisa mais aprofundada segue um caminho natural. Os melhores pesquisadores seguem suas pesquisas em mestrados e doutorados, sempre próximos das empresas. O campo da ciência e do conhecimento nunca deve estar estéril, deve ser estéril. Cada região do Brasil deve buscar suas vantagens comparativas. Por exemplo, o Nordeste tem grande potencial de desenvolver fontes de energia renovável, solar e eólica. Os países da Ásia têm investido nesta tecnologia. Na agricultura há espaço para trazer o conhecimento de Israel. Inclusive, Jair Bolsonaro pôde iniciar conversas sobre parcerias nesses países. O Brasil deverá ser um centro mundial de pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio, gerando novas aplicações e produtos. Durante sua visita ao Japão, Jair Bolsonaro conheceu a utilização do grafeno, por exemplo, no desenvolvimento de um submarino nuclear. Economia e infraestrutura. Economia, retomar o crescimento. Nossa prioridade é gerar crescimento, oportunidades e emprego, retirando enormes contingentes da população da situação precária na qual se encontram. Nunca haverá estabilidade social na presença de fome, violência, miséria e de altas taxas de desemprego. Todo indivíduo deveria ter as condições de fazer escolhas que permitam preservar sua vida, sua liberdade e buscar sua felicidade, além do conforto de sua família. Uma sociedade justa propicia oportunidades para que todos os seus membros, e não apenas os mais ricos, tenham chance de trilhar o caminho da prosperidade, através de realizações pessoais e familiares. Um país justo deve propiciar aos mais pobres oportunidades para que superem suas dificuldades e prosperem. Economia, garantir estabilidade macroeconômica. Para alcançar esses grandes objetivos sociais, nós brasileiros devemos afastar o populismo e garantir que o descontrole das contas públicas nunca seja ameaça ao bem-estar da população. O desequilíbrio fiscal gera crises, desemprego, inflação e miséria. Inflação é o maior inimigo das classes mais desamparadas, pois não apenas empobrece o trabalhador, mas também aumenta a desigualdade de renda, piorando a situação dos mais pobres. Além disso, altos índices inflacionários dificultam o cálculo econômico, o que em última instância diminui o investimento privado e reduz a produtividade no longo prazo. Economia, reorganização da área econômica. A área econômica terá dois organismos principais, o Ministério da Economia e o Banco Central. Este formal e politicamente independente, mas alinhado com o primeiro, para atender ao objetivo de enxugamento do Estado, mas também para garantir um comando uno e coeso para a área. O Ministério da Economia abarcará as funções hoje desempenhadas pelo Ministério da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, bem como a Secretaria Executiva do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. Além disso, as instituições financeiras federais estarão subordinadas ao Ministro da Economia. Economia, eficiência do Estado e controle dos gastos. A administração pública inchou de maneira descontrolada nos últimos anos. Houve uma multiplicação de cargos, benefícios e transferências sem comparação em nossa história. Como resultado, vemos um setor público lento, aparelhado, ineficiente e repleto de desperdícios. Podemos fazer mais com muito menos, partindo de um movimento de gestão pública moderna, baseado em técnicas como o orçamento base zero, além do corte de privilégios.
Economia, eficiência do Estado e controle dos gastos. Daremos especial atenção ao controle dos custos associados à folha de pagamento do governo federal. Os cortes de despesas e a redução das renúncias fiscais constituem peças fundamentais ao ajuste das contas públicas. O déficit público primário precisa ser eliminado já no primeiro ano e convertido em superávit no segundo ano. Quebraremos o círculo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo círculo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. Esse processo de redução de dívida será reforçado com a realização de ativos públicos. Economia, redução das despesas com juros. Em 2017, os juros nominais nos custaram 400,8 bilhões de reais, 6,11% do PIB. E em 2016, 407 bilhões, 6,50% do PIB. Ou seja, o Brasil gasta anualmente um plano Marshall que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial com o pagamento de juros, sem contrapartidas para a população. Nossa proposta de redução de juros passa por duas vertentes que sempre respeitarão o Estado de Direito e os contratos existentes. Desmobilização de ativos públicos com o correspondente resgate da dívida mobiliária federal. Estimamos reduzir em 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União e devolução de recursos em instituições financeiras oficiais que hoje são utilizados sem um benefício claro à população brasileira. Algumas estatais serão extintas, outras privatizadas e, em sua minoria, pelo caráter estratégico, serão preservadas. Redução natural do custo médio da dívida. Na medida em que o endividamento total cai, o Brasil voltará a ter grau de investimento e a estabilidade monetária se consolidará. Economia, reforma da Previdência. Há de se considerar aqui a necessidade de distinguir o modelo de previdência tradicional, por repartição, do modelo de capitalização que se pretende introduzir paulatinamente no país. E reformas serão necessárias tanto para aperfeiçoar o modelo atual como para introduzir um novo modelo. A grande novidade será a introdução de um sistema com contas individuais de capitalização. Novos participantes terão a possibilidade de optar entre os sistemas novo e velho. E aqueles que optarem pela capitalização merecerão o benefício da redução dos encargos trabalhistas. Obviamente, a transição de um regime para o outro gera um problema de insuficiência de recursos na medida em que os aposentados deixam de contar com a contribuição dos optantes pela capitalização. Para isso, será criado um fundo para reforçar o financiamento da Previdência e compensar a redução de contribuições previdenciárias no sistema antigo. Economia, reforma tributária. Nossa reforma visa a unificação de tributos e a radical simplificação do sistema tributário nacional. As propostas incluem: a. Gradativa redução de carga tributária bruta brasileira paralelamente ao espaço criado por controle de gastos e programas de desburocratização e privatização. B. Simplificação e unificação de tributos federais, eliminando distorções e aumentando a eficiência da arrecadação. C. Descentralização e municipalização para aumentar recursos tributários na base da sociedade. D. Discriminação de receitas tributárias específicas para a Previdência na direção de migração para um sistema de capitalização com redução de tributação sobre os salários. E.
introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal. F. Melhorar a carga tributária brasileira, fazendo com que os que pagam muito paguem menos e os que sonegam e burlam paguem mais. Economia, estabilidade monetária e independência do Banco Central. Nosso programa mantém o tripé macroeconômico vigente: câmbio flexível, meta de inflação e meta fiscal. No entanto, avançamos institucionalmente com uma proposta de independência formal do Banco Central, cuja diretoria teria mandatos fixos, com metas de inflação e métricas claras de atuação. Além disso, avançamos em maior flexibilidade cambial e mais ortodoxia fiscal. Enfim. Inflação baixa e previsível será uma das prioridades inegociáveis em nosso governo. Economia. Empresas estatais. A União possui atualmente 147 empresas estatais. Muitas delas estiveram envolvidas em uma série de escândalos sobre desvios de recursos e ingerência política. Deste total de empresas, 18 delas dependem de recursos financeiros, subvenções, do governo federal para pagamento de despesas com pessoal, para custeio em geral ou de capital. 16 destas empresas são controladas diretamente pela União. Outras duas são ligadas à Comissão Nacional de Energia Nuclear, controladas de maneira indireta. Entre essas empresas estão a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a Valec e a Empresa de Planejamento e Logística, EPL. O gasto é altíssimo e crescente e o retorno não é vantajoso. Segundo o relatório do Tesouro Nacional de 2012 a 2016, o custo total da União com as 18 empresas dependentes do governo federal foi de 122,31 bilhões de reais. O retorno nesse mesmo período foi de 89,35 bilhões de reais, 73% do total gasto. Economia, privatizações e concessões. O debate sobre privatização, mais do que uma questão ideológica, visa a eficiência econômica, bem-estar e distribuição de renda. Temos que respeitar com os pagadores de impostos. No Brasil, esse debate envolve um elemento extra: o equilíbrio das contas públicas. Em nossa proposta, todos os recursos obtidos com privatizações e concessões deverão ser, obrigatoriamente, utilizados para o pagamento da dívida pública. Além disso, devemos ressaltar que a linha mestra de nosso processo de privatizações terá como norte o aumento na competição entre empresas. Esse será nosso foco: gerar mais competição. Afinal, com mais empresas concorrendo no mercado, a situação do consumidor melhora e ele passa a ter acesso a mais opções, de melhor qualidade e a um preço mais barato. Economia, privatizações e concessões. Algumas dificuldades políticas que poderiam surgir durante o processo de privatizações poderão ser contornadas, como bem desenhadas Golden Shares, garantidoras da soberania nacional. O BNDES deverá retornar à centralidade em um processo de desestatização mais ágil e robusto, atuando como um banco de investimentos da União e garantindo que alcancemos o máximo de valor pelos ativos públicos. Economia. Programa da Renda Mínima. Acima do valor da Bolsa Família, pretendemos instituir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras. Todas essas ideias, inclusive o Bolsa Família, são inspiradas em pensadores liberais como Milton Friedman,
que defendia o imposto de renda negativo. Propomos a modernização e aprimoramento do programa Bolsa Família e do abono salarial com vantagens para os beneficiários. Vamos deixar claro, nossa meta é garantir a cada brasileiro uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família. Economia, modernização da legislação trabalhista. Criaremos uma nova carteira de trabalho verde e amarela, voluntária para novos trabalhadores. Assim, todo jovem que ingresse no mercado de trabalho poderá escolher entre um vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional azul, mantendo o ordenamento jurídico atual, ou uma carteira de trabalho verde e amarela, onde o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais. Além disso, propomos a permissão legal para a escolha entre sindicatos, viabilizando uma saudável competição que, em última instância, beneficia o trabalhador. O sindicato precisa convencer o trabalhador a voluntariamente se filiar, através de bons serviços prestados à categoria. Somos contra o retorno do imposto sindical. Economia, abertura comercial. Facilitar o comércio internacional é uma das maneiras mais efetivas de se promover o crescimento econômico de longo prazo. A evidência empírica é robusta. Países mais abertos são também mais ricos. O Brasil é um dos países menos abertos ao comércio internacional. A consequência direta disso é nossa dificuldade em competirmos em segmentos de alta tecnologia. Do ponto de vista teórico, a dinamização do comércio internacional funciona como um choque tecnológico positivo no país, aumentando sua produtividade e incrementando seu crescimento econômico de longo prazo. Propomos, assim, a redução de muitas alíquotas de importação e das barreiras não tarifárias, em paralelo com a constituição de novos acordos bilaterais internacionais. Economia, aumento da produtividade. As novas tecnologias e demandas da sociedade exigem uma profunda transformação das empresas e das relações de trabalho. Para colhermos os frutos desse movimento, precisamos implementar medidas que acelerem a modernização da nossa estrutura produtiva. 1. Desenvolvimento e fortalecimento do mercado de capitais. 2. Estímulos à inovação e ao investimento em novas tecnologias por meio de políticas, do lado da oferta, tais como depreciação acelerada e abertura comercial imediata a equipamentos necessários à migração para a indústria 4.0. 3. Ampla requalificação da força de trabalho para as demandas da nova economia e tecnologia de ponta, quarta revolução industrial. 4. Apoio a startups e scale-ups de alto potencial, sempre em parceria com instituições privadas do mercado de capitais. Economia, negócios e empresas. O relatório do Banco Mundial Doing Business, que mede o ambiente para negócios e compara as regulações em 190 países do mundo, coloca o Brasil na 125ª posição. Esse relatório classifica os países dando notas a vários quesitos, como o tempo gasto com impostos, o número de dias para abrir um negócio, a facilidade para conseguir crédito e regras de proteção de acionistas minoritários. Uma de nossas sugestões é a simplificação de abertura e fechamento de empresas. Será criado o Balcão Único, que centraliza todos os procedimentos para abertura e fechamento de empresas. Os entes federativos teriam no máximo 30 dias para dar a resposta final sobre a documentação. Caso não dessem a resposta nesse prazo, a empresa estaria automaticamente autorizada a iniciar ou encerrar suas atividades. Agricultura, uma proposta de mudança.
Um novo modelo institucional. O Estado deve facilitar que o agricultor e suas famílias sejam os gestores do espaço rural. Devemos identificar quais são as áreas em que realmente o Estado precisa estar presente e a que nível. Em alguns casos, pode ser por ações ou atividades específicas, em outros, atuando como regulador ou mesmo negociador. O primeiro passo é sair da situação atual, onde instituições relacionadas ao setor estão espalhadas e loteadas em vários ministérios, reunindo-as em uma só pasta. A nova estrutura federal agropecuária teria as seguintes atribuições: política e economia agrícola, inclui comércio, recursos naturais e meio ambiente rural, defesa agropecuária e segurança alimentar, pesca e piscicultura, desenvolvimento rural sustentável, atuação por programas, inovação tecnológica. Tais atribuições seriam exercidas dentro da nova forma de gestão, através de indicadores que permitam identificar e monitorar o andamento de cada programa. Agricultura. Grandes demandas. Segurança no campo. Soluções para a questão agrária. Logística de transporte e armazenamento. Uma só porta para atender às demandas do agro e do setor rural. Políticas específicas para consolidar e abrir novos mercados externos. Diversificação. Infraestrutura. O Brasil está entre os piores países do mundo. Segundo o Global Competitiveness Report de 2017 do World Economic Forum, a posição do Brasil em relação a de outros 136 países em termos da eficiência de sua infraestrutura é: ferrovias, 88º, aeroportos, 95º, rodovias, 103º, portos, 106º. O ranking brasileiro de sua qualidade de oferta de energia é 84º. Desburocratizar, simplificar, privatizar, pensar de forma estratégica e integrada. O setor pode deixar de ser um gargalo para se transformar em solução. Havendo baixo risco regulatório, o Brasil poderá atrair uma grande quantidade de investimentos, gerando empregos e reduzindo o custo para seus usuários. Energia, de problema à solução. As últimas gestões provocaram grave crise setorial, com judicialização causada por decisões arbitrárias, sucateamento da Eletrobras e subsidiárias, conflitos de interesses, ineficiências na geração, excessivos encargos tributários e influência política. Além de tudo isso, o setor é extremamente centralizado e depende de ações e decisões do governo. É preciso um choque liberal no setor. Caso nada seja feito, o setor de energia será novamente um gargalo ao crescimento econômico no início da próxima década. Crescendo de 3% a 4% ao ano, chegaremos em 2021 ou 22 altamente dependentes da geração termoelétrica a óleo e carvão, elevando preços e ocorrências de blackouts, apagões. Um exemplo, as pequenas centrais hidrelétricas têm enfrentado barreiras quase intransponíveis no licenciamento ambiental. Há casos que superam os 10 anos. Faremos com que o licenciamento seja avaliado em um prazo máximo de 3 meses. Transformaremos o setor elétrico do atual quadro de judicialização generalizada e baixa confiança dos investidores em um dos principais vetores de crescimento e desenvolvimento do Brasil. A oferta de energia precisa ser confiável, a preços justos e competitivos internacionalmente,
além da geração de oportunidades a pequenos empreendedores e criação de centenas de milhares de empregos qualificados no Brasil. Nordeste, potência energética. Apesar de acreditarmos que o novo modelo será benefício para o Brasil como um todo, consideramos que o Nordeste será uma das regiões mais beneficiadas. Com sol, vento e mão de obra, o Nordeste pode se tornar a base de uma nova matriz energética limpa, renovável e democrática, expandindo não somente a produção de energia, mas de toda a cadeia produtiva a ela relacionada, produção, instalação e manutenção de painéis fotovoltaicos, parceria com as universidades locais para o desenvolvimento de novas tecnologias, surgimento ou instalação de outras indústrias que sejam intensivas no uso de energia elétrica, etc. Petróleo e gás, desenvolvimento da competitividade. Depois da descoberta do pré-sal, a regulação do petróleo foi orientada pelo estatismo, gerando ineficiências. A burocrática exigência de conteúdo local reduz a produtividade e a eficiência, além de ter gerado corrupção. Além disso, não houve impacto positivo para a indústria nacional no longo prazo. Assim, será necessário remover gradualmente as exigências de conteúdo local. O emprego na indústria local crescerá nas atividades onde houver vantagens comparativas ou competitividade. Assim, a indústria naval brasileira será compelida a investir e alcançar maiores níveis de produtividade. Petróleo e gás, Petrobras e mercados internos. Os preços praticados pela Petrobras deverão seguir os mercados internacionais, mas as flutuações de curto prazo deverão ser suavizadas com mecanismos de hedge apropriados. Ao mesmo tempo, deveremos promover a competição no setor de óleo e gás, beneficiando os consumidores. Para tanto, a Petrobras deve vender parcela substancial de sua capacidade de refino, varejo, transporte e outras atividades onde tenha poder de mercado. O gás natural exercerá papel fundamental na matriz elétrica e enérgica nacional, propiciando a qualidade e segurança energética para a expansão de forma combinada com as energias fotovoltaica e eólica. Perdão. A competição deve ser promovida também no setor de gás, buscando uma ação coordenada entre Estados, a quem compete sua regulação por determinação constitucional. Na formulação do preço da energia, inclusive dos combustíveis, há uma forte influência dos tributos estatais, que precisará ser rediscutido entre todos os entes federativos com o objetivo de não sobrecarregar o consumidor brasileiro. Petróleo e gás. Fim do monopólio da Petrobras no gás natural. O gás tem ganho destaque na matriz energética brasileira, contribuindo na transição para reduzir as emissões de CO2 e ajudar a integrar outras fontes renováveis intermitentes. Para aumentar a importância do gás natural no setor, é importante acabar com o monopólio da Petrobras sobre toda a cadeia de produção do combustível mediante desverticalização e desestatização do setor de gás natural, livre acesso e compartilhamento dos gasodutos de transporte, independência de distribuidoras e transportadoras de gás natural, não devendo estar atreladas aos interesses de uma única companhia, criação de um mercado atacadista de gás natural. Incentivo à exploração não convencional, podendo ser praticada por pequenos produtores. Transportes. Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, afirma que a qualidade da infraestrutura rodoviária piorou. Em 2017, somente 38,2% dos trechos percorridos foram classificados como bons ou ótimos. Em 2016, esse índice era 41,8%.
Para se ter uma ideia do montante de investimento nas rodovias, em 2011 o governo injetou 11,2 bilhões de reais nas estradas, volume que caiu para 8,61 bilhões de reais em 2016, mesmo nível de 2008, segundo a pesquisa. No Brasil, para cada 1.000 km² de área, temos 3,4 km de infraestrutura rodoviária. Nos Estados Unidos, o índice é de 22,9 km e na Argentina, 13,3 km. Os investimentos do governo federal no transporte hidroviário caíram para 77% desde 2010. 77% desde 2010. Os valores destinados ao setor, que chegaram ao patamar de 1,5 bilhão de reais no começo da década, caíram para somente 300 milhões de reais em 2016. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Portos, de Santos a Yokohama. Segundo dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ANTAQ, somente em 2017, mais de 800 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas nos 37 portos brasileiros. É necessário melhorar a eficiência portuária e reduzir custos, além de atrair mais investimentos para atender a demanda crescente do país. A melhoria neste setor vai além das estruturas portuárias e deve ter integração com uma vasta malha ferroviária e rodoviária, ligando as principais regiões, assim como é feito em outros países. Devemos ter como meta a redução de custos e prazos para embarque e desembarque. Nosso objetivo é chegar ao final do governo com patamares similares aos da Coreia do Sul, Porto de Busan, do Japão, Porto de Yokohama, e de Taiwan, Porto de Kaohsiung. Aviação Civil, Céu de Brigadeiro. Segundo o último balanço divulgado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, foram transportados 98,9 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais em 2017. O número representa uma alta de 2,93% em relação a 2016, quando foram transportados 96,1 milhões de passageiros. É necessário atrair investimentos para a modernização e expansão dos aeroportos. Nesse sentido, será buscado um modelo de maior participação privada baseado no interesse público, reduzindo custos e elevando a eficiência. Novamente, os modelos de sucesso do exterior serão fonte de inspiração. O novo Itamaraty. A estrutura do Ministério das Relações Exteriores precisa estar a serviço de valores que sempre foram associados ao povo brasileiro. A outra frente será fomentar o comércio exterior com países que possam agregar valor econômico e tecnológico ao Brasil. Deixaremos de louvar ditaduras assassinas e desprezar ou mesmo atacar democracias importantes como Estados Unidos, Israel e Itália. Não mais faremos acordos comerciais espúrios ou entregaremos o patrimônio do povo brasileiro para ditadores internacionais. Além de aprofundar nossa integração com todos os irmãos latino-americanos que estejam livres de ditadura, precisamos redirecionar nosso eixo de parcerias. Países que buscaram se aproximar, mas foram preteridos por razões ideológicas, têm muito a oferecer ao Brasil em termos de comércio, ciência, tecnologia, inovação, educação e cultura. ênfase nas relações e acordos bilaterais. Para finalizar, queremos resgatar o sentimento de uma nação justa, livre e fraterna. Todos esses objetivos não valem resgatar a fraternidade, o respeito ao próximo, a cidadania, a responsabilidade com os mais fracos e vulneráveis. Fraternidade é lutar por quem não pode se defender dos maus, brigar para que os jovens tenham um futuro e os idosos não fiquem desamparados por um Estado falido,
uma educação aparelhada ideologicamente e uma saúde em frangalhos. É combater o roubo do dinheiro público e não ser passivo ou indiferente com o sofrimento dos brasileiros. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ordem e progresso. E assim termina a leitura deste plano de governo. Espero ter sido de ajuda a vocês. Peço perdão novamente pelos erros nas leituras. Caso tenha algum erro não percebido, peço a gentileza que coloquem nos comentários para que ele seja colocado na descrição como uma errata. E agradeço a participação de todos que me aturaram até o final da leitura. Peço também que, se apreciaram a ideia, que marquem com um gostei. E se tiverem interesse em acompanhar essa minha ideia, que imagino vire um projeto, caso tudo dê certo, peço também que se inscrevam e que deem sugestões de novas leituras. Só para relembrar, como eu já informei, eu vou também fazer a leitura em outro momento do plano de governo do partido que está em, em contraponto a este plano de governo, também para manter aí a democrática leitura de ambos os planos de governo. Se houve algum tipo de interpretação durante a leitura, peço também que me informe para que eu possa, nas próximas leituras, evitar, mas eu acredito não ter tido muita interpretação. Tentei me ater ao máximo à leitura, exceto em alguns casos de gráficos que vieram a aparecer, que eu tentei também elucidar um pouco do que eu estava enxergando, mas enfim, não tem como fazer isso sem que isso seja de alguma forma uma interpretação. De toda forma, agradeço a participação. Obrigado.